E aí, tudo bem? Eu sou o professor Sandro Geraldo e esse é o canal Viagem Gramatical. Seja bem-vindo para mais uma aula de língua portuguesa. Eu estou bem, graças a Deus, é o mesmo que desejo para você. Hoje temos como tema da nossa aula acentuação gráfica. Acentuação gráfica é a marcação, por meio de um acento gráfico, da tonicidade de uma palavra. Sabemos que são muitas as palavras da nossa língua e percebemos logo que em algumas há acento gráfico e em outras não. Quem nunca passou pelo suplício de tentar adivinhar se uma palavra tem acento gráfico ou não? Antes de estudar a acentuação gráfica, sempre passamos por isso. E é por isso que existe o conteúdo, para tirar a pessoa desse suplício. As palavras da nossa língua são compostas por sílabas. Sílaba é cada emissão de som que produzimos ao pronunciar uma palavra. Então, nas palavras compostas por mais de uma sílaba, existe uma sílaba tônica, que é a mais forte, chamada de acento tônico, e sílabas átonas, que são aquelas pronunciadas com menor intensidade. Geralmente pronunciamos a sílaba tônica de uma palavra com maior intensidade, ou seja, ela demora mais para ser pronunciada. E é isso que a acentuação gráfica trabalha. Ela nos ajuda a saber quais palavras devem receber acento gráfico para indicar o acento tônico da palavra. Aqui eu tenho algumas palavras. Pé é um monossílabo porque tem uma única sílaba, está acentuado. Mandacaru tem 1, 2, 3, 4, mas não está acentuado. Casa tem 2, não está acentuada. Gramática tem 4, está acentuada. 100 não está acentuado. Forró está acentuado. Fácil está. Lâmpada está. Essas aqui acentuadas, sabemos logo qual é a sílaba tônica. Essa. Porque essa é a função do acento gráfico, indicar a sílaba tônica de uma palavra. Porém, sabemos que todas as palavras têm acento tônico, porque ele é um fato fonético. Mas nem todas têm acento gráfico. Aí eu tenho essa lista de palavras e talvez você pense, sim, mas eu continuo no suplício. E como eu vou saber quais palavras devem ser acentuadas? Como eu vou saber qual é a sílaba mais forte da palavra, a sílaba tônica? Onde está a tonicidade dela? Calma, não entre em pânico ainda. Para isso existe uma técnica, e uma técnica muito fácil. Pode até parecer engraçado. Eu pego a palavra gramática, lâmpada, forró, já estão acentuadas, tudo bem. Mas, e no caso de Mandacaru e casa? Como eu vou saber qual a sílaba mais forte dessas palavras? Simples. Eu faço de contas que Mandacaru é uma pessoa que está um pouco distante de mim. E para que ela me escute, eu preciso chamá-la com um grito. E nesse grito, a sílaba mais forte da palavra, ou seja, a sílaba tônica, será emitida com uma maior intensidade. Ela dura mais sendo pronunciada. Mandacaru. Vejam que na última sílaba, ru, o grito se intensificou, a sílaba foi mais forte. Então, dessa forma, eu já descobri
que a tonicidade da palavra Mandacaru está aqui na última sílaba. Casa. Na palavra casa, foi essa sílaba aqui que demorou mais tempo sendo pronunciada. Então aqui está a tonicidade dessa palavra. E nas que já são acentuadas, a mesma coisa. Gramática. Vejam que aqui foi a mais forte, e para marcar que ela é a sílaba mais forte da palavra, ou seja, a sílaba tônica, foi utilizado o acento gráfico, um acento agudo. O mesmo aconteceu em forró. Forró. A sílaba mais forte é a última e ela já veio marcada com o acento gráfico. Fácil, a mesma coisa, também já veio marcada com acento gráfico. Lâmpada, também já veio marcada com acento gráfico. Utilizando essa técnica, eu descubro com facilidade qual é a sílaba tônica das palavras. É importante não confundir sílaba tônica com acento gráfico. Sílaba tônica, todas as palavras têm, porque ele é um fato fonético. Acento gráfico, nem todas têm. Então eu vou para aqui, sertão, ganhar, picolé. Todas essas palavras tiveram a sua tonicidade na última sílaba. Sertão, ganhar, picolé. Então, última sílaba. É importante saber que quando vou observar esse fato da tonicidade, eu devo fazer a contagem sempre do fim da palavra para o começo. Última sílaba, penúltima sílaba. Última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba. Que eu tenho dente, tenho acento já na penúltima sílaba, garrafa, penúltima sílaba, caráter, penúltima sílaba. E aqui eu tenho última sílaba, penúltima, antepenúltima, ou seja, o acento tônico, que já foi marcado pelo acento gráfico dessa palavra, caiu na antepenúltima sílaba. E a palavra sílaba, também última, penúltima, antepenúltima. Então, os acentos tônicos das nossas palavras, eles aparecem sempre, ou na última, ou na penúltima, ou na antepenúltima. Nunca devemos passar da antepenúltima sílaba, contando do fim da palavra para o começo. Não importa quantas sílabas ela tem, sempre vai ser da antepenúltima para frente. Nunca depois da antepenúltima sílaba. Então essas palavras são classificadas devido ao seu acento tônico. Nós temos aqui os monossílabos, que são palavras de uma única sílaba. Eles podem ser átonos ou tônicos. Os monossílabos átonos são aqueles que sozinhos não podem ser nem resposta e nem pergunta. Eles escritos sozinhos não têm sentido. Já os monossílabos tônicos são aqueles que sozinhos podem servir para uma resposta ou para uma pergunta. É importante não confundir monossílabos com oxítonas. Os monossílabos têm apenas uma sílaba. As oxítonas têm mais de uma sílaba, porém a tonicidade na última sílaba. Oxítonas, quando a sílaba tônica é a última da palavra. Então eu tenho aqui café, café, caiu aqui a tonicidade na última. Veja que ela tem mais de uma sílaba, mas teve a tonicidade na última sílaba. Rapaz, tem aqui a tonicidade na última sílaba. Cantor, tem a tonicidade na última sílaba. Maracujá, tem a tonicidade na última sílaba, embora tenha
muitas sílabas, mas a sílaba tônica é essa, que já veio marcada com acento gráfico. Ação, tonicidade na última sílaba. Não importa a quantidade de sílabas, o que importa aqui é a tonicidade. Qual é a sílaba mais forte? Se for a última, é uma palavra oxítona. Paroxítona, quando a sílaba tônica é a penúltima. Eu tenho aqui caneta, e a tonicidade veio para aqui. Última, penúltima. Lápis, penúltima. Menino, penúltima. Secretaria, penúltima. Não importa a quantidade de sílabas. O importante é a tonicidade dela. Se for na penúltima, é uma palavra paroxítona, com acento ou não. Proparoxítona, quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Tenho aqui mágica, última, penúltima, antepenúltima. Lógica, última, penúltima, antepenúltima. Prático, última, penúltima, antepenúltima. Quando a sílaba tônica da palavra for a antepenúltima, ela é uma proparoxítona. Então é importante colocar na mente, nesse conteúdo, a acentuação gráfica é a marcação por meio de acento gráfico da tonicidade de uma palavra. Em segundo plano, nunca confundir tonicidade, acento tônico com acento gráfico. O acento tônico está presente em todas as palavras. O acento gráfico não está presente em todas. E terceiro, a contagem para encontrar a sílaba tônica de uma palavra deve começar sempre do final da palavra, nunca do começo. Não confundam. A palavra tem uma sílaba, é oxítona. Palavra de 2 sílabas, paroxítona. Palavra de 3 sílabas, proparoxítona. Não é assim. Conto do fim da palavra. Ela pode ter várias sílabas. A tonicidade sempre estará ou na última, ou na penúltima, ou na antepenúltima. Isso é muito importante. E em relação à classificação, se a tonicidade estiver na última sílaba, é uma oxítona, para palavras que têm mais de uma sílaba. Se a tonicidade estiver na penúltima sílaba, é uma palavra paroxítona. Se a tonicidade estiver na antepenúltima sílaba, é uma palavra proparoxítona. Esse conteúdo será dividido em 3 aulas. Esta foi a primeira. Espero ter contribuído para a sua aprendizagem e até a próxima aula, se Deus quiser.